Salve, salve, rapaziada aí do Pode Motivar. Eu, Mano Dô, juntamente com meu pai Nelson, estamos em mais um episódio aí, um episódio muito especial. Então, já que é muito especial, a gente tem que trazer uma pessoa muito especial também. Um grande amigo nosso, Fernando Falaschi. Bem? Mano Dô, tudo bom? Nelson, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado. É um prazer viu? receber você aqui no nosso programa, tá? Vai ser, bom, sua participação vai ser especial para muita gente que quer conhecer o que você faz. O nosso público, né, ele a cada episódio tá mudando, né? E tá adquirindo muito conhecimento. Então é importante a sua presença aqui hoje, né? Vai ser um programa bem especial e espero que todo mundo aí possa aprender muito com o Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu acho que a gente vai poder bater um bom papo, eu acho que a gente vai conseguir atingir o público e poder explicar um pouquinho o que a gente faz e como que a gente pode usar tecnologia, né, para ajudar as pessoas. Ok. Então, para a gente entender um pouquinho mais, gostaria que o Fernando pudesse falar um pouquinho mais dele, né? Qual segmento ele atua, o que ele faz para o pessoal entender um pouquinho melhor. Legal. Bom, eu atualmente eu tenho uma consultoria de tecnologia, né? Eu trabalho especificamente com computação em nuvem, com bancos de dados, com inteligência artificial, inteligência de negócios. Então a gente atua com fabricantes internacionais de plataformas de tecnologia que ajudam empresas a maximizar sua performance, seus ganhos através da inteligência. Bacana. Ok. E, Fernando, como isso tudo aconteceu? Acho que tudo começa, né? Tudo tem um começo, né? Eu acho que tudo começou de uma ideia. E eu acho que todas as coisas que a gente faz na vida nascem de uma ideia, né? Então, o negócio em si, que eu tenho hoje, ele começou da ideia da gente poder fazer uma empresa atingir bons resultados e otimizando sua tecnologia através de tecnologias bem modernas, tá? Para vocês terem uma ideia, em 2012 para 2013, eu trabalhava como funcionário numa empresa do ramo automotivo, tá? Como gerente de TI, que é tecnologia da informação, onde eu cuidava de toda a parte computacional de uma rede de concessionárias, tá? Onde eu conduzia ali trabalhos com uma equipe grande, uma equipe de 30 pessoas, tá? Onde nós éramos responsáveis por manter toda uma operação tecnológica da rede de concessionárias funcionando, né? Então, o que as pessoas enxergam no dia a dia ali é eu compro o carro, eu faço uma revisão. Isso é o que as pessoas enxergam da concessionária, né? Mas por trás disso, você tem uma série de sistemas que estão rodando ali, né? Uma série de sistemas, bancos de dados, tecnologias que vão armazenar as informações de cadastro dos clientes, cadastro dos carros, cadastro das peças, cadastro dos serviços, né? Então, tudo que você faz ali tem tecnologia por trás, uma emissão de nota fiscal, um pedido de peça para montadora, né? Um atendimento de uma companhia de seguros, por exemplo. Tem muito sistema por trás rodando. Nosso papel era manter isso tudo funcionando, né? Aconteceu que em 2012 a gente tinha uma estrutura para rodar esses sistemas muito grande, tá? Para vocês terem uma ideia, só a sala dos computadores, né, dos servidores, ela tinha um espaço maior do que umas 3 ou 4 vagas de carro, só com equipamentos lá dentro. E a gente precisava comprar novamente os equipamentos, porque eles vão, ao longo do tempo, eles vão ficando obsoletos, né? Então a gente eu ali como gestor, precisava de verba, né? Precisava de dinheiro do negócio, para eu poder comprar novos equipamentos para fazer a atualização tecnológica que permitisse a empresa continuar funcionando. Não estou nem dizendo para melhorar, né? Para continuar funcionando bem. E eu não tinha o orçamento necessário para eu poder fazer isso acontecer.
Então eu precisei ser criativo. E foi nesse momento aí que, definindo e procurando qual era a melhor estratégia para fazer isso, foi quando o diretor, eu era o gerente, né? O diretor sentou comigo, a gente estava debatendo umas ideias, e ele já tinha tido uma experiência recente com uma tentativa de fazer um negócio, utilizando computação em nuvem, que era algo muito inicial ali, era uma tecnologia muito nova naquele momento. E aí a gente decidiu, pô, isso pode ser o caminho, isso pode gerar, ela pode caber dentro do orçamento que eu tenho e pode trazer o resultado que eu preciso, né? Então daí nasce a questão da gente, bom, legal, eu sei o que eu preciso fazer, só que eu não sei como fazer. Como é que eu pego esse sistema todo que está aqui e levo isso para a nuvem, né? Hoje pode ser fácil. Hoje todo mundo sabe o que é nuvem, ou pelo menos usa a nuvem todo dia. Quando guarda fotos no Google, ou quando recebe um e-mail, todo mundo mexe. Mas em 2012 era um tema mais novo para acontecer. E aí a gente falou, bom, como eu não sei fazer, eu vou procurar quem sabe para me ajudar. É o normal. Sim. Então nós começamos a procurar empresas que pudessem ajudar a gente a fazer esse trabalho. O ponto curioso é que a gente falou com 10 empresas e todas elas não toparam ajudar a gente, não toparam fazer. Por quê? Porque era muito complexo. Tinha muitos detalhes e ninguém tinha feito nessa proporção, né? Ninguém tinha conseguido fazer esse tipo de projeto na proporção que a gente queria. Então todos eles nem mandaram proposta pra gente. Fizeram as reuniões com a gente, entenderam a dimensão do problema, mas não toparam entrar com a gente nessa. Foi daí que nós pensamos, bom, o meu sócio falou, Fernando, e se você pegar a equipe aqui de infra, né? E vocês fazerem aqui dentro, né? O que você acha da gente produzir esse resultado aqui dentro de casa? Eu falei, olha, eu topo. Se a gente conseguir tirar um pouco da carga de trabalho de todo mundo para eles poderem ter um pouco mais de tempo, a gente pode estudar e fazer. Então, 6 meses depois, a gente estudou, fez, executou, deu certo, pôs para funcionar. E quando a gente terminou isso, né, a gente chegou à conclusão que falou, cara, isso pode ser um negócio para ajudar outras empresas a fazer o mesmo movimento que a gente quer fazer. Porque se essas 10 empresas que vieram falar com a gente, se todas desistiram, elas estão desistindo de novo para outras pessoas. E essas pessoas vão precisar de alguém que fala, não, eu te ajudo, eu já fiz e eu sei o caminho para fazer. Sim. Então surgiu daí a ideia da gente montar um negócio. Então a gente a gente gastou um tempo de pesquisa e desenvolvimento, né, da ideia e de como fazer, refinamos nosso conhecimento também. Então a gente abre o negócio um pouco mais tarde, a gente cria o negócio mesmo. A empresa ela é constituída em 2015, mas já em 2014 a gente já pega alguns casos, alguns projetos para fazer. Em 2015, a gente vê que de fato tem viabilidade no negócio, então a gente funda o negócio em 2015 já com alguns projetos, né? Então aí o começo é sempre a parte mais difícil, né, do processo. Então a gente usou muito agenda de contatos mesmo, né? E você abriu sozinho ela ou foi com outras pessoas, com sócio? Como que foi? Isso. E como que foi vou chamar tal pessoa que eu acho que ele tem a cara desse negócio, sabe? Como que foi? É um bom ponto. Nós criamos um negócio em 3 pessoas, 3 sócios, né? Eu, o Ricardo, que era o diretor de TI, que trabalhava junto comigo, e o Augusto. O Augusto, ele foi um sócio investidor, né? Ele já era do nosso círculo de relacionamento, então a gente já conhecia o Augusto há bastante tempo, e ele entra no negócio como um sócio investidor. Então, a partir daí, a gente começa a unir forças, os 3, para trabalhar em oportunidades de projetos. Então, daí que vem a ideia da gente abrir nossa agenda de contatos, pessoas de relacionamento pessoal, para começar a oferecer o nosso trabalho. E
E não é fácil, não foi fácil. E não é fácil para ninguém que está começando, né? Então eu me lembro bem que a gente marcava reuniões com potenciais clientes, a gente queria vender um negócio que ninguém sabia bem o que era. Tá bom, o que é isso? Como que isso faz? Ah, eu levo seus sistemas para rodar em nuvem. O cara fala, tá, mas e o que eu faço com isso? A pessoa ela não. Então, primeiro, nós chegamos à conclusão que eu precisava ensinar para as pessoas o que era para depois vender o meu produto ou o meu serviço. Que na verdade elas ficavam em nuvens quando você falava sobre Exatamente. As pessoas tinham uma dificuldade de tangibilizar o que eu estava vendendo de serviço. Elas não conseguiam ter a percepção de como o meu serviço podia potencializar o negócio delas. Então, os primeiros 3 anos do negócio, nós fizemos um processo que eu chamo de evangelização. Que nós participamos de centenas de reuniões com várias empresas, vários diretores, gerentes, presidentes de empresas, fazendo a evangelização do quais as vantagens de você levar seus sistemas para a nuvem. Hoje, todo mundo já quer rodar seu sistema já direto em nuvem. Mas lembra, nós estávamos ali em 2015, né? 2015 o pessoal não tinha essa percepção. Então nós passamos praticamente ali 2014, 2015, 2016 apenas evangelizando. A gente praticamente não fechou negócios, né? E nós não desistimos. Então, eu acho que o ponto-chave da coisa está aí, né? Nós ficamos 3 anos sem receber absolutamente nada, desenvolvemos projetos que não pagaram as contas, né? Mas a gente não desistiu. A gente continuou tentando. E, logicamente, eu fiz isso no meu tempo vago, no meu tempo extra. Eu tinha o meu trabalho, tinha o meu emprego. Isso que eu ia perguntar, e eu fazia uma jornada dupla. Uhum. Se você ia sair, se você já tinha saído do trabalho, ou você levava como complementar, né? Exato. Nos 3 primeiros anos, a gente teve essa atividade paralela com praticamente 2 empregos, né? Uhum. Então eu tinha o meu emprego normal, como todo mundo, né? Que sustentava a minha família. E no paralelo, nas horas vagas, eu desenvolvia esses projetos em nuvem. E no começo, como eu disse, eles não eram suficientes nem para pagar as contas, né, que o negócio gerava. Mas a gente não desistiu, a gente percebeu que aquilo podia trazer para a gente um resultado. E quando que foi a sua primeira venda, assim? Primeiro acordo que fechou? Você lembra como foi o dia, a sensação? A empresa, se puder falar, né? A empresa que vocês fecharam. Como que foi esse dia? O verdadeiro primeiro projeto, o sócio investidor colocou a empresa dele para ser o primeiro projeto. E eu achei isso muito positivo. Foi uma forma, de repente, dele mostrar que ele entrou no jogo com a gente. Uhum. Então, o nosso primeiro projeto, e vale ressaltar, foi o da Printer, que é o negócio desse sócio investidor, que era, né, na época. E ele usou a empresa dele para a gente poder fazer o primeiro projeto, até para ele como sócio, poder entender o que a gente estava fazendo, porque nem ele, como sócio investidor, sabia realmente o que era. O que era o negócio, né? Ele investiu no negócio e não entendia direito como era. Então ele falou, faz na minha empresa que eu quero ver isso aí rodando e quero ver se a conta fecha. E aí nós fizemos e deu certo. Então ele entendeu. Quando chegou ali, ele conseguiu mentalizar aquilo e entender, falou, não, legal. Ele falou, agora eu consigo ajudar a vender isso, essa ideia, né? Então, a partir dali, a gente foi fechando outros contratos pequenos, com amigos mesmo, né? Com pessoas que tinham pequenas empresas ou eram funcionários ali de algumas empresas de médio porte e que a gente, na base da amizade, né, foi conseguindo estabelecer alguns pequenos contratos, que permitiu que a gente refinasse o nosso modelo de trabalho, né? No começo, você erra bastante em alguns conceitos básicos, como precificação do seu trabalho,
né? No começo você não sabe precificar bem o trabalho. No começo você não sabe desenvolver bem um contrato. Você faz contratos desvantajosos para você. No começo você não sabe fazer proposta de negócio. Então, olha, eu vou vender para você 10 canecas, né? E aí você não sabe bem fazer a proposta. Então, quando você entrega as 10 canecas, aí o comprador fala assim, não, mas eu queria que a caneca não tivesse, né, esse ponto de pegar, eu queria mais quadrado, não redondo, né? Uhum. Aí você tem que refazer. Aí, pô, mas aqui, ó, a cor não ficou bem o que eu queria. E aí você meio que tem que refazer. Aí no final das contas, você gera um prejuízo, né? Então, fazer uma boa proposta, onde você combina exatamente o que vai ser feito, exatamente o que vai ser entregue, quais são as expectativas envolvidas naquilo, quais são os entregáveis, né? Quais são os critérios de aceite, né? Qual o critério que vai determinar se de fato eu entreguei para você, né? Então você aprende a construir isso de um jeito que você consiga ficar mais protegido, né? Então a gente passou por essas etapas. Então a gente foi errando, aí depois a gente errou menos, aí depois a gente foi melhorando, né? Até conseguir sair do outro lado. Engraçado, né? Você falando isso, eu pensei, pô, não é só eu que passei por isso, né? Cometi esses erros, né? Tive essa insegurança, porque aquilo que você falou, a princípio você não sabe passar o valor que realmente o seu produto ele merece, né? Mas uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, acho que é o ponto onde nos dá mais, como posso dizer, mais segurança e ver que nós estamos no caminho certo e que nós vamos prosseguir. Aquela coisa do resultado do nosso cliente, né? A satisfação do cliente. Você apresentou um produto para ele, muitos compram, né? Falam, pô, você passando a proposta, o cara, pô, isso é legal. Mas o que o cliente quer? Ele quer o resultado. Ele quer o dinheiro que ele investiu realmente dá o resultado satisfatório que ele está querendo. Como foi isso aí para você? Esse ponto foi um ponto muito importante para a gente na hora da construção do negócio. Lembra quando eu comentei que a gente procurou 10 empresas para nos ajudar a levar os nossos sistemas para a nuvem e não encontramos, né? Naquela época que eu era gerente de TI, eu lidava com vários fornecedores. Então eu tinha fornecedor de impressora, eu tinha fornecedor de aluguel de computador, eu tinha fornecedor de link de internet, eu tinha fornecedor de sistemas, de várias coisas. E uma coisa que era comum, eu observava isso em todos, é que, inevitavelmente, quando você tem um negócio, você vai ter problemas. Então, tinha problema que eu ficava sem internet. Tô sem sistema. Tinha dia que o ar-condicionado da sala dos computadores falhava, os computadores desligavam. Porque está sem ar-condicionado, eles esquentam e, numa medida de segurança, eles desligam. Quando eles desligam, o que acontece lá na ponta, na concessionária? Fica sem sistema. Então, imagina você, levou seu carro na concessionária, fez a revisão, no momento que você está tirando o teu carro, aí o atendente falou, agora o senhor tem que ir lá no caixa pagar. Aí você vai pagar pelo serviço do seu carro, que se você não pagar, você não leva o carro embora. Aí você chega lá para pagar, aí o atendente fala, tá sem sistema, né? Já viu essa cena acontecer, né? Isso aí sou eu lá atrás, com tudo parado, às vezes com o ar-condicionado parou de funcionar, a sala esquentou, ela ultrapassou um limite de calor, os servidores desligaram sozinho para se proteger. E aí é natural que eu ligo para quem para me ajudar? Eu não mexo com ar-condicionado, eu ligo para o fornecedor. Amigo, eu tenho um contrato com você, se o meu ar-condicionado parar, você precisa me ajudar. Aí o cara fala, então, veja bem, não consigo agora. Não, você não entendeu, eu tô parado, eu tô com gente tentando pagar a conta lá na concessionária, eu preciso de ajuda agora. Não, veja bem, eu chego daqui 1 hora, não sei o que. Então, eu observava que com vários fornecedores, eu não tinha uma relação de prestador de serviço de que ele está comigo, fechado com o meu negócio.
né? Eu tinha a percepção de que eu tinha apenas uma empresa para me mandar uma nota e um boleto todo mês. Era essa a minha percepção. Mas no dia que eu precisava, eu não tinha aquele engajamento, né? Então, quando eu criei o negócio junto com o Ricardo e com o Augusto, desde o primeiro dia, a gente já colocou a seguinte mentalidade para o negócio. Nós vamos construir uma empresa que ela vai ser o melhor fornecedor para os nossos clientes do que nós nunca tivemos. Nós vamos ser melhor do que o que a gente sempre quis e nunca teve. Então, desde o primeiro dia, a gente sempre entendeu que o nosso cliente, ele não é só um cliente. A partir do momento que a gente estabelece um contrato, eu sou parte do negócio dele. O sucesso do negócio dele me interessa como empresa. Então, a partir dali, a gente começou a atender o nosso cliente muito bem. Todos os nossos contratos que a gente tem, nós temos 99% de satisfação dos nossos clientes. Todos os nossos clientes, anualmente, eles deixam para a gente comentários no nosso site, com 5 estrelas, sempre falando o ponto forte do nosso trabalho é o nosso atendimento, é o nosso engajamento. Toda vez que um cliente liga para nós, olha, eu estou com um problema agora, a gente mobiliza quem for na equipe para resolver imediatamente. Tá? Então não é incomum, meu celular tem, eu estou em 100 grupos de WhatsApp, eu e o Ricardo, hoje a empresa tem só 2 sócios remanescentes, eu e o Ricardo. Eu e o Ricardo, nós estamos em todos os grupos de WhatsApp de todos os clientes. Ou seja, qualquer alerta que qualquer cliente mandar, eu e o Ricardo estamos por dentro do assunto. Nós pessoalmente cuidamos do assunto, né? Então isso mostra que os donos do negócio estão engajados em querer resolver os problemas dos clientes. Então os clientes sentem muita segurança nisso. Eles sentem que a gente nosso time está muito perto. Nós temos uma regra lá do WhatsApp que é, se um cliente pediu ajuda, nós temos até 10 minutos para responder a ajuda dele, né? E aí, isso entra muito nessa mentalidade, né, de que a gente presta um serviço crítico para os nossos clientes. Então, quando você presta serviço crítico, você pode ser acionado a qualquer momento e faz parte do jogo. E nós já fomos clientes. Eu já estive no lugar do cliente. O Ricardo já esteve no lugar do cliente. O meu time inteiro já foi cliente também. Então a gente sabe a dor que é quando o nosso sistema está parado e não encontra ninguém para ajudar. Então isso traz para a gente um bom indicador de como a gente tem que se comportar agora que a gente está do outro lado da mesa, né? O que o cliente espera de nós? Então foi com essa filosofia e essa mentalidade que a gente criou o negócio. Então a gente hoje é reconhecido, um dos valores que os clientes mais reconhecem em nós é justamente que a disponibilidade de estar junto, não só na hora boa, mas sim na hora que o cliente precisa, que geralmente é a hora que dá algum problema e que ele precisa resolver rapidamente. Bacana. E hoje em dia, você falou que muita gente quer trabalhar com nuvens e tudo mais. Como você vê, como está o mercado nisso, né? Você vê os seus concorrentes e tudo mais, e qual que é o diferencial da empresa de vocês das outras empresas? Legal. Bom, o mercado de nuvem hoje, ele está em expansão. Tem um fabricante de nuvem que ele diz que nós estamos ainda no dia 1, ou seja, nós estamos muito no começo, né? Isso quer dizer que existe muito campo de crescimento nessa área. Hoje, se a gente estiver falando apenas de América Latina, tá? Nós estamos falando de um mercado de 12 bilhões de dólares por ano, tá? E esse mercado, ele está segmentado e ele tem muito espaço para ocupar. Como toda tecnologia nova, você tem em primeiro lugar as pessoas que conhecem tecnologia, então são as primeiras a usar. Depois você tem aquelas empresas que são pioneiras e depois você tem todo mundo. É a mesma coisa que um telefone celular, por exemplo. Quem compra os telefones celulares super modernos, né? Geralmente são aqueles que adotam novas tecnologias,
depois são aqueles que podem pagar por essa tecnologia e depois todo o resto, né? Então, em negócio de nuvem acontece a mesma coisa. O que eu observo é que ele é um mercado que ele é concentrado em 4 grandes empresas globais, são multinacionais, nós estamos falando aqui de Amazon, de Google, de Microsoft, tem as grandes asiáticas, né? Você tem Tencent, Alibaba, e nesse mercado tem bastante demanda, bastante gente precisando desse tipo de trabalho, mas você tem pouca oferta, você tem pouca gente ali capacitada, qualificada para fazer esse trabalho. Então ele é um espaço fértil para você se desenvolver nessa área, né? Tem bastante campo de atuação profissional. Bacana. E você acredita qual que seria a diferença da sua empresa com a dos outros? Você perguntou isso. Nós temos, o nosso negócio, ele tem uma vantagem, que eu enxergo uma vantagem competitiva frente aos nossos concorrentes. A gente construiu equipes muito boas, né? Então a gente conseguiu fazer um paralelo aqui com um time de futebol. Nós pegamos craques nas suas áreas, né? Aqueles caras que são craques consagrados, né? Na área de tecnologia. E a gente juntou com a molecada nova que tem gás para correr. Porque o craque ele já está mais do meio para o fim da carreira. Então ele já não corre no campo o tanto que ele corria antes, mas ele compensa isso com habilidade no campo. E experiência, né? Sabe dar aqueles passes venenosos, né? E a gente combina isso com aqueles jogadores novos que estão entrando agora, né? E querem mostrar trabalho e tem muito gás. Então a gente tem profissionais altamente qualificados que já têm mais de 15 anos de carreira e que têm muita experiência. E a gente junta isso com novos entrantes, novos colaboradores que geralmente estão no seu primeiro ou segundo emprego. Então a gente combina esses dois universos e a gente forma muito a nossa equipe, né? Então eu tenho gente muito boa que forma gente muito interessada, engajada e querendo fazer. E a combinação disso, através também de um framework que a gente criou de entrega rápida, a gente criou um modelo de esteira de projetos que ela anda muito rápido, tá? Então isso o cliente gosta bastante. Ele gosta de ver o projeto dele sendo executado com uma boa velocidade. Então eu tendo gente começando engajada, com mentores que têm muita experiência, juntos em torno de um projeto, eu consigo entregar isso com uma velocidade maior que a minha concorrência. Então isso me destaca em relação à concorrência. Eu tenho qualidade melhor, com velocidade melhor e preço competitivo. Eu estou concorrendo com muitas multinacionais, né? Eu concorro com muita multinacional. Então os meus preços são mais interessantes do que as multinacionais, porque eu sou menor que elas, né? Então eu consigo entregar um preço bom, mas eu consigo entregar uma qualidade alta. Então a combinação disso me dá uma vantagem competitiva frente aos meus concorrentes. E quando você viu que virou o jogo, sabe? Tipo, você não tava fechando os contratos e tudo mais lá com as empresas, falou, agora acho que a gente tá bem mesmo. A gente tá no caminho certo. Deu aquela virada no jogo da família de todo mundo, na sua, do Augusto, do Ricardo, né? Ricardo. Agora a gente tá bem. Como que foi essa sacada? Eu acho que pra mim, a questão, a gente percebeu que a gente acertou, talvez até antes de ver algum resultado financeiro razoável. Pra mim, o momento aconteceu quando as pessoas que a gente não conhecia pessoalmente, né, pessoas que eu não tinha tido contato pessoal ainda, falavam o nome da minha empresa, sabe? É diferente. Quando você chega num lugar, as pessoas já conhecem o nome da sua empresa, né? Nem te conhecem, mas já ouviram falar do nome da sua empresa. Elas verbalizaram o nome da sua empresa sem te conhecer. Eu acho que esse é o ponto, pra mim, foi o ponto da virada onde eu falei, cara, a gente... Tá no lugar certo. A gente mudou o patamar. Agora, daqui pra frente, a gente tá no ponto certo. A gente vai rampar.
Aí depois o resto é consequência, né? Eu acho que depois a gente conseguir viabilizar financeiramente o negócio, começar a gerar lucro, né? Eu acho que isso é consequência do trabalho. Então para mim, o ponto de virada foi ver pessoas desconhecidas minhas falar o nome da minha empresa como fala nome de empresas aí. McDonald's, por exemplo. Vou no McDonald's, é uma empresa, né? O pessoal falar o nome da nossa empresa, falar, então eu tenho aqui tô aqui analisando um contrato da Update e tal, gostaria de saber se vocês podem vir aqui. Então isso foi muito legal. Falei, cara, é isso, temos um negócio. Então, Fernando, trabalhar com tecnologia, você sabe que é uma coisa muito dinâmica, né? Elas vão se aperfeiçoando a cada ano, né? E hoje, como a sua empresa está nesse sentido? O que vocês hoje estão oferecendo para os seus clientes, né? Que novidades vocês têm hoje? Que o cliente hoje fala, pô, a empresa do Fernando tem isso, maravilha, preciso implantar esse produto na minha empresa. Como que está hoje isso? Legal. Toda tecnologia que ela é lançada, ela tem um tempo de vida relativamente curto. Existem tecnologias com ciclo de vida mais curto e outras com ciclo de vida mais longo. Porém, uma coisa é fato. Toda tecnologia ela se atualiza muito rápido. E com a gente não é diferente. Tecnologias de nuvem, elas evoluem a cada ano, você tem novidades absurdas, assim, imensas. Então, para você conseguir se manter um negócio performando nessa área, é muito importante qualificação. Qualificação é o nome do jogo. E como que a gente resolve esse problema? Né? Eu formo todos os anos, eu formo equipe, todo ano. Todo ano eu abro um programa de estágio e eu contrato no mínimo 10 estagiários por ano. Tá? Então, todo ano eu pego pessoas que estão em boas universidades, que passaram em com boas notas na universidade, né? Que fizeram o Enem, por exemplo, ou o vestibular dessas universidades e passaram em altas colocações. São pessoas muito inteligentes. A gente consegue contratar essas pessoas e não necessariamente elas precisam conhecer tecnologia, a gente dá todo o ensinamento, a gente forma essa pessoa em até um ano, a gente forma essa pessoa para se tornar um profissional da área e a partir dali ela está qualificada para poder fazer parte do nosso time. Então a gente passa para ela não só conhecimento técnico, mas a gente também passa os valores do negócio, né? Valor, visão, missão do nosso negócio. Então eu consigo, através do modelo de programa de estágio, formar pessoas para poder usar essas novas tecnologias. E na outra ponta, eu tenho um time altamente qualificado, profissionais que têm muitos anos de experiência, aprendendo as novas tecnologias que estão surgindo, até para ensinar para esse time que está entrando. Tá? Então eu tenho, dentro do negócio, a gente tem metas de qualificação, onde a gente bonifica os nossos colaboradores. Além da gente pagar todos os cursos, pagar pelas certificações, a gente também dá bônus para quem atinge as certificações, para que ele se sinta motivado a se manter atualizado. E aí, quando ele se mantém atualizado, é bom para todo mundo. É bom para ele, é bom para mim e é bom para os clientes. Tá? Então, falando um pouquinho mais de novas tecnologias, eu acho que hoje a grande tecnologia que está surgindo e que a gente já está usando, né? Porém ela é mais nova para as empresas, é o campo da inteligência artificial e aprendizado de máquina, né? Está muito ligado ali com a área de automação também. Então, essa área hoje, ela é a nossa área foco, é a área de interesse. Aliás, nós estamos aqui no final do mês de abril, né, 2024. No mês de maio e no mês de junho, nós temos eventos que falam desse tema. Então, nós estamos patrocinando um evento em Campinas, dia 13 e 14 de maio, que fala sobre inteligência artificial. Então, a Amazon está em Campinas com um simpósio para falar desse tema. Nós somos patrocinadores oficiais do evento. E no mês de junho, o evento é nosso. A Update está fazendo um evento
para empresários, né, para diretores, gerentes de empresas de tecnologia que gostariam de utilizar a inteligência artificial. Nós vamos reunir essas pessoas para falar um pouquinho sobre o tema e para poder mostrar como que a gente consegue incorporar aprendizado de máquina, inteligência artificial e automação para melhorar e otimizar os negócios das empresas. Para o pessoal entender um pouquinho melhor de casa, né? O que seria essa inteligência artificial? O que vocês mexem, né? Que talvez a gente falando assim o pessoal não pode entender muito. É legal. A inteligência artificial é você conseguir fazer com que a computação execute algumas tarefas mais elaboradas e que hoje são feitas por humanos, né? A ideia é você ter um assistente digital que te ajude a fazer alguns trabalhos que antes eram feitos por humanos. Então a ideia é avançar isso, né? É trazer a máquina para fazer algumas funções talvez repetitivas e talvez que de menos criatividade, você deixar na mão do computador para ele fazer para você. Então ele passa por um processo onde a máquina, você treina a máquina e ela vai aprendendo a executar essas tarefas. E aí, depois que você ensinou e ela aprendeu, ela poder ir fazendo aquilo para você com um nível de confiança alto, a ponto de você falar, legal, então isso eu posso deixar sob responsabilidade da máquina e eu confio no resultado que ela está me trazendo. Ou seja, ela faz um trabalho mais complexo, né? Que um humano, por exemplo, eu como humano eu vou levar dias e horas para fazer a inteligência, ela me dá um resultado mais rápido, é isso, né? É isso mesmo, a ideia é você o humano ganhar tempo para fazer atividades mais nobres e deixar a atividade menos nobre para a tecnologia fazer. Então, por exemplo, no começo dessa jornada, né, você fazia coisas mais simples. Então, por exemplo, você tinha alguma inteligência muito básica em você automatizar algumas coisas do seu negócio. Por exemplo, quero automatizar a iluminação do meu negócio. Então, todo dia o meu negócio funciona das 8 às 18. Então, eu quero que às 7h30 da manhã acende todas as luzes da empresa. Eu não preciso ter alguém para ir lá acender. Acende tudo sozinho e depois todo mundo foi embora, apaga tudo sozinho, né? Eu quero ter um sistema que ele fica monitorando se o meu portão da minha empresa está sendo aberto ou está fechado, ele me manda um alerta para segurança. Então, não preciso mais que segurança fique o tempo todo olhando se está aberto ou está fechado. Então, isso aí é uma inteligência mais básica, né? Então, a tecnologia ela foi evoluindo para que as coisas fossem modernizando. Então, hoje você tem a capacidade tecnológica, por exemplo, para você deixar na mão da inteligência artificial resolver problemas mais complexos para você. Por exemplo, você pode ter um conjunto de câmeras no seu negócio, que vigilância por câmeras, né? E talvez uma empresa tenha uma pessoa, um profissional, um vigilante, que ele é contratado só para conferir se está todos os funcionários usando EPI. Usando luva, usando máscara, ou usando óculos, se mexe com obra, né? Então ele tem que ter lá um vigilante que confere se está todo mundo usando o EPI correto para a atividade laboral que ela faz. Hoje já existe tecnologia e inteligência artificial que ela pode, em tempo real, analisar as imagens do circuito de vigilância e ela apontar ela dá um alerta para você se ela detectar que uma pessoa não está usando os equipamentos de segurança para aquela atividade. Então ele consegue, em primeiro lugar, identificar quem é a pessoa. Então, o Nelson. Identificou o Nelson na imagem. Ele consegue consultar o banco de dados e saber que o Nelson, ele mexe com, sei lá, ele mexe com a parte elétrica da empresa. Então ele consegue, depois de saber que é o Nelson e que o Nelson é o eletricista, a inteligência artificial procura o seguinte: quais são os EPIs obrigatórios que o eletricista tem que usar? Óculos e luva. Aí ele pega na imagem e confere. Nelson tá de óculos e tá de luva? Tá certo. Nelson está sem luva? Manda um alerta para o vigilante e o vigilante vai lá falar com ele. Tá? Então esse é um exemplo de como a inteligência artificial já pode fazer atividades um pouco mais elaboradas para conseguir produzir um resultado. Sim.
Meio que vai cortando caminhos e também corta gastos também, né? Contra as coisas que você... Vamos supor, você falou do vigilante e tudo mais lá. Tem algumas pessoas que você deveria contratar com a Inteligência artificial. vai cortando, né? Então tem mais receita para a empresa. Você pode, em primeiro lugar, você pode sim não precisar de algumas funções muito simples, mas por outro lado, você vai precisar de outras funções mais elaboradas, né? Então você vai precisar de alguém que possa fazer esse trabalho de configurar o equipamento, de configurar a inteligência artificial, dar manutenção nisso. E também, talvez você não precise não ter o vigilante, mas talvez você possa pegar esse vigilante e colocar ele em atividades mais interessantes, né? Em vez dele ficar só olhando ali quem está com EPI ou não, ele pode só ser acionado para ir atrás da pessoa para poder notificar que ela tem que usar o EPI, mas nas horas vagas ela pode fazer uma outra tarefa na empresa, né? Você pode delegar para ela fazer uma outra função, você pode delegar para ela uma atividade mais nobre. Então você já está economizando aí. Uhum. Ou você pode não ter a figura do vigilante, é uma economia inicial ali, primária, mas você pode ter economia secundária também. Você pode falar, não, legal, então o vigilante está com mais tempo livre, eu vou passar essas outras atividades para o vigilante. Então você não se desfez do vigilante, mas ele ganhou novas funções, né? E essas novas funções podem trazer mais valor para o negócio, que podem trazer para a empresa mais lucro, que paga a inteligência artificial, paga o vigilante e ainda sobra dinheiro. Você falou com relação à inteligência, ela identificar alguns pontos importantes, né? Analisar, por exemplo, como você disse, do profissional da área de segurança, que ele está com equipamento, ele não está usando determinado equipamento. Mas uma coisa interessante, para análise de documentos, né? Como que funciona a inteligência artificial? Qual o resultado que ela entrega? Eu tenho uma pilha de documentos, né? Eu preciso analisá-los e, assim, tem que ser rápido, né? Eu tenho que dar esse resultado rápido para o meu cliente, mas eu tenho aquela pilha para analisar. O que a inteligência artificial me entrega como resultado? Legal. Eu vou dar dois exemplos diferentes, mas que atuam na mesma área, que é a parte de documentos, tá? Eu vou falar primeiro de uma possibilidade de uso de inteligência artificial em cartórios, tá? Aliás, é um projeto que a gente desenvolveu nessa área. Qual que era o problema que o cartório trouxe para a gente? Olha, Fernando, a gente traz aqui, a gente tem no cartório passagem diária de mais ou menos 300 pessoas vindo fazer serviço no cartório. Seja lá qual for. Tirar xerox de RG, fazer a venda de um carro, aí tem que fazer a transferência do veículo, né? A pessoa veio aqui preencher um contrato, enfim, tem um casamento, uma série de coisas, né? E muitas delas, na hora de fazer o serviço, ela tem que trazer os documentos pessoais, tem que trazer o RG, tem que trazer a certidão de nascimento, tem que trazer a certidão de casamento. Então nós temos uma pessoa aqui que tem que ficar digitando, tem que olhar o documento e digitar o nome, digitar a data de nascimento, o número do RG, número do CPF, número da carteira de motorista, endereço. Será que não tem uma forma da inteligência artificial me ajudar nisso? Então a gente desenvolveu um projeto onde a pessoa simplesmente escaneia os documentos, passa o documento no scanner, e aí a inteligência artificial identifica que aquele documento é uma carteira de motorista e já consegue descobrir o que está escrito em todos os campos dessa carteira de motorista e já coloca no sistema sozinho. Então não precisa digitar mais, você só escaneia o documento. O documento, ele pode ser vários tipos de documento. Então a gente consegue ensinar a tecnologia da inteligência artificial que, isso daqui é uma certidão de nascimento, isso aqui é uma certidão de casamento, isso aqui é uma carteira de motorista. A gente consegue mostrar layouts diferentes e ele consegue entender o que é nome, o que é endereço, o que é data de nascimento, dentro de documentos diferentes, com layouts diferentes. Ele encontra valor e campo e ele já coloca isso no sistema automaticamente, tá? Então pensa,
Quantas pessoas o cartório precisaria ter para ficar digitando essas informações e olhando ali manualmente? Segundo lugar, qual que é a taxa de erro que o humano faz quando ele lê aqueles RG bem, sabe, desgastado, né? Aquele RG que está com as letras bem ruins de entender. Qual que é a taxa de erro que gera isso na hora da saída, né? Na hora que digita no sistema? Inteligência artificial, ela consegue primeiro limpar a imagem para poder escanear melhor e ela tem resultado. A gente conseguiu resultados muito bons. A gente consegue uma taxa de acerto de 98%, treinando o modelo. Então veja, o cartório ele consegue hoje pegar aquelas pessoas que digitaram e vão fazer outras funções, né? A parte de digitar no sistema é toda escaneada. Então essa é uma aplicação que a gente tem para inteligência artificial. Outra aplicação de um outro projeto que a gente desenvolveu, ela atua na área de documentos, mais ligado à questão de contratos. Então, você tem ali uma empresa que trouxe o seguinte problema para a gente. Olha, eu tenho um departamento jurídico com 4 advogados e eu tenho, como a empresa é uma empresa de faturamento bilionário, são uma distribuidora de medicamentos imensa, eles têm muitos fornecedores e também tem muitos parceiros de negócios. Eles lidam com muitos contratos ao longo do mês, uma quantidade absurda de contratos. E eles precisam revisar todos os contratos, porque a empresa tem suas regras. Então a empresa ela tem algumas regras colocadas, então eles precisam, os advogados têm que ler contrato por contrato e saber se esses contratos atendem às regras do negócio. E se não atender, precisa mandar o contrato de volta, para o fornecedor alterar, ajustar. Todo contrato tem um ajuste. Ah, muda isso, ajusta isso. Então, tem algumas regrinhas lá que eles têm que analisar. Por exemplo, o contrato tem multa por cancelamento? Sim ou não? Esse contrato, ele tem prazo de vigência? Sim ou não? Esse contrato, ele tem renovação automática? Sim ou não? Os dados que estão no contrato batem com os dados da empresa na Receita Federal? É isso mesmo? Ah, tá batendo. Então eles têm que ter uma pessoa que fica olhando isso e conferindo contrato por contrato. Com 4 advogados, eles têm um limite de contratos que eles conseguem analisar por mês. E esse limite já tá sufocando o departamento, porque eles têm mais contratos para analisar do que eles têm gente para analisar os contratos. Então, qual que é o problema que foi colocado? Como é que a inteligência artificial poderia nos ajudar a ganhar tempo para essas pessoas poderem analisar mais contratos num tempo menor? Então, a solução que a gente ajudou a desenvolver o time da Update todo desenvolveu, foi o seguinte. Nós desenvolvemos um pequeno site, um portal, onde o advogado ele entra lá, ele pega o contrato que está no computador dele e manda para esse site, faz o upload na tela. E aí ele envia o documento. Quando ele envia o documento, abre um campo de um chatbot ali, um bate-papo, onde ele pode formular uma pergunta usando a linguagem dele. Esse contrato, ele tem cláusula de cancelamento? E aí a inteligência artificial analisa o documento e retorna. Esse contrato tem uma cláusula, o número dela é tal, e a multa de contrato é tal. Então ele já diz ali. Aí o advogado pergunta, esse contrato, ele tem alguma carência para cancelamento? Na cláusula tal está dizendo que a carência é de 90 dias. Legal. Aí ele pode perguntar, os dados da empresa no contrato estão batendo com os dados da Receita? Ele vai, analisa na Receita, compara e diz, sim, os dados estão iguais. Ou não, o endereço não confere, o endereço está diferente. Então ele pode já dizer para você. Então você pode formular perguntas a respeito do conteúdo do contrato, né? E aí a inteligência artificial ela analisa aquilo e vai respondendo para você. Então veja, o sujeito passa de uma situação que ele tem que ler 30, 40 páginas de contrato para uma situação onde ele faz o upload do contrato e formula ali 5, 6 perguntas, ele já tem as informações que ele precisa. Tá? Então esse é o potencial da inteligência artificial para ajudar na parte de documentos, por exemplo. Tem outros casos, dá para ir mais longe, tá? Mas eu estou aqui citando 2, que são 2 que podem ilustrar bem aí como que a gente resolve esse problema. Legal. E hoje em dia, você
Você tem mais outros investimentos? Ou você é só focado nessa empresa de tecnologia? Eu 100% do meu tempo é dedicado para update, para empresa de tecnologia. Nós somos uma consultoria que atua não só em inteligência artificial e em nuvem. Hoje a gente atua em outras áreas também. Então hoje a gente também tem fábrica de software. Fábrica de software, ela serve para ajudar empresas que querem desenvolver um sistema. Às vezes você tem um negócio e esse seu negócio você precisa de um sistema. E aí você vai no mercado, procura sistemas prontos e às vezes nenhum sistema pronto atende o seu negócio. Você quer fazer uma coisa no seu sistema que nenhum pronto tem. Você precisa de contratar programadores para você fazer o sistema do jeito que você quer. Então você precisa contratar uma fábrica de software. Então nós temos uma fábrica de software hoje. Nós temos mais de 30 profissionais na fábrica de software que desenvolvem sistemas personalizados para os nossos clientes, tá? Então é um outro negócio dentro do negócio, né? Então a gente tinha nuvem primeiro, depois a gente passou a fazer fábrica de software, mais recentemente inteligência artificial, e temos um outro negócio dentro do negócio, que é a parte de BI, Business Intelligence, que é inteligência de negócios. Inteligência de negócios é uma área da ciência de dados, tá? Que a gente atua também. Então eu tenho cientistas de dados, arquitetos de dados, que eles fazem o seguinte tipo de trabalho. Você tem seu negócio e você precisa tomar decisões no negócio. Você tem que tomar decisão se você ajusta seu preço, se você aumenta a sua margem, se você controla melhor o seu estoque. Você tem uma série de problemas para resolver e você precisa tomar decisões rápidas com base em dados em tempo real. Por exemplo, se eu sou um supermercado, eu tenho um produto que ele está se aproximando do vencimento dele, eu preciso melhorar o preço dele, colocar lá uma promoção rápida para fazer esse produto sair logo da gôndola. Eu não vou deixar ele chegar muito perto do prazo de vencimento. Então eu preciso receber um alerta, eu preciso ser avisado disso, eu preciso ter essa informação. Eu preciso saber o quanto eu vendi hoje, se hoje está melhor que ontem, se está melhor, se está pior, para eu já fazer algum ajuste no meu supermercado, para eu melhorar minha venda amanhã. Se hoje a venda está ficando ruim, tem algum motivo. O que os dados conseguem me trazer de informação para eu tomar uma decisão aqui? Por exemplo, posso tomar a decisão de que eu estou comprando muita carne. Eu estou comprando uma quantidade errada de carne para botar no meu supermercado. Eu deveria comprar menos carne, porque não está saindo tanta carne assim e da minha cabeça eu decidi comprar tanto de carne, sem analisar dados. Eu preciso de dados que me digam exatamente a quantidade de carne que eu devo comprar para não sobrar e não faltar. Eu preciso saber se eu estou comprando quais produtos saem mais no meu supermercado. Qual produto vende mais? Mas o produto que... Vamos imaginar que embalagem de salgadinho é o que mais vende. Mas a embalagem de salgadinho é a que me dá mais lucro? Sim ou não? Não sei, né? Eu preciso saber. E como os dados podem me ajudar a saber qual é o produto que dá mais lucro, qual é o produto que sai mais, dentro dos salgadinhos que eu tenho, qual o salgadinho que sai mais? Eu sei. Esse salgadinho que sai mais que os outros, ele me gera mais lucro que os outros? Sim ou não? Não sei. Outra pergunta. No meu supermercado, quantos compradores de salgadinho compraram água e refrigerante também? Será que não é melhor eu montar uma promoção que quem comprar salgadinho ganha desconto no refrigerante e eu consigo vender mais deles juntos? Por exemplo, se eu colocar perto do caixa chiclete, bala e isotônico, será que eu não provoco uma venda de última hora? Do cara tá lá esperando no caixa para ser atendido, ele já vai lá, pega um isotônico e pega uma bala? Quanto eu vendo de isotônico de bala nessas posições perto do caixa, comparado com aquela lá na geladeira? Eu preciso de dados para me dar isso. E como eu levanto esses dados? Utilizando BI, que é o Business Intelligence. BI é você coletar dados de todas essas origens de informação, consolidar tudo num banco de dados único, preparar esses dados para serem analisados e jogar isso numa tela, que é um relatório visual, que você consegue em tempo real fazer os filtros que você quer. Eu quero filtrar só por bala. Eu quero filtrar bala. Que horário? Dentro
dentro do horário de funcionamento do meu supermercado, qual é o horário do dia que eu vendo mais bala? Às 11 da manhã. Por que eu vendo mais bala às 11 da manhã? Eu vou tentar descobrir por que eu vendo mais bala às 11 da manhã para direcionar esse produto. Olha, eu sou vítima desse BI, né? BI. Eu sou vítima dele. Porque quando eu vou no mercado com a minha filha, tudo bem, eu já passei pelo setor de chocolate, de salgadinho e tal. Mas quando eu tô chegando em casa, esses mesmos... em casa não, no caixa. No caixa, esses mesmos produtos aparecem na minha frente e aparecem na frente da minha filha. Aí, rapaz, ó, tá aqui e compra. Então, quer dizer, você já tá próximo do caixa, aquele produto tá ali, sua filha tá pedindo pra você, aí você acaba comprando. Você não vai levar? Então eu sou vítima disso, Com né? certeza. Porque... Aliás, se você reparar, as balas e chicletes, quando tá perto do caixa, elas não ficam na altura do adulto. Elas ficam na altura da criança. No campo visual da criança. E isso tem ciência por trás, né? Uhum. Então, hoje, ciência de dados, ela ajuda muito em tomadas de decisões com base em lógica, tá certo? São os dados gerando informação útil que, no final, gera lucro para o negócio, tá? Um outro paralelo que eu posso fazer é com o Google. O próprio Google, o YouTube, por exemplo. O YouTube ele vai monetizar o seu vídeo com base na quantidade de visualizações. O YouTube, ele sabe que as pessoas assistem mais determinado trecho do vídeo. Quando você põe o mouse em cima do vídeo passando, ele mostra umas curvas de área mais visualizada do vídeo. Você sabe. E o Google, que é dono do YouTube, ele sabe todas as palavras que são ditas no vídeo e ele sabe qual que é o grau de visualização por trecho de palavras. Então ele sabe as palavras que engajam mais no teu conteúdo. Então quando alguém pesquisar no YouTube por aquelas palavras, o seu vídeo fica mais bem ranqueado para aquele tema, né? Então nós estamos falando aí de ciência de dados. Então nós temos na Update uma área de BI, que ela é focada em ciência de dados para apoiar negócios que precisam ter informações relevantes para tomar sua decisão. Tá? Então a gente atua em construtoras, por exemplo, né, que elas precisam ter BI para poder tomar a decisão do seguinte: quando a pessoa clicou no meu Facebook ou no YouTube ou no LinkedIn e ela se tornou um interessado para mim, foi tal dia. Quanto tempo leva para eu entrar em contato com o cliente que se interessou? Eu quero saber. Quando eu entro em contato com esse cliente, em quanto tempo ele vem me visitar e conhecer o empreendimento? Depois que ele visitou, quanto tempo ele leva para fazer uma compra? Qual é o perfil de pessoas que compram o meu produto? Porque quando ele vem para conhecer o empreendimento, eu pego a informação dele, data de nascimento, faixa de renda, qual o tamanho da família dele, qual que é o trabalho que ele faz. Então eu tenho essas informações. Aí eu vou cruzando. Poxa, qual é o perfil das pessoas que compram esse tipo de empreendimento? Esse é o perfil de pessoas. Então eu preciso fazer um anúncio para pessoas com essas características. Aí eu vou fazer anúncio no Facebook, no Instagram, com base em quem tem esse tipo de característica. Então veja, os dados dão informação que permite eu tomar uma decisão para melhorar o meu negócio, né? Então eu falei isso aplicado para o caso de construtoras. Nós temos para caso, por exemplo, de empresas de logística. Nós temos clientes de logística que eles têm vários galpões de distribuição, tá? Então eles têm uma série... Vamos fazer um paralelo aqui com essas empresas que fazem venda de produtos online, né? Então, por exemplo, Mercado Livre, por exemplo, né? Então, eles têm vários... Imagina eles terem vários centros de distribuição e você, no seu computador, foi lá e comprou uma caneca e comprou um microfone. Você comprou esses dois itens. Foi lá e pagou por esses itens. O que acontece? Onde está o microfone? O microfone está em um centro de distribuição. E a caneca? A caneca está em outro centro de distribuição diferente. Eles precisam ter dados suficientes para que o computador possa, né? O computador possa decidir o seguinte: eu já tenho um caminhão que já está programado de ir do centro de distribuição, onde está o microfone, para o centro de distribuição da caneca. Então já aproveita esse transporte e já põe essa carga. Entende? Porque eu já tinha um caminhão indo para lá nesse horário, então eu já ponho essa carga junto.
E qual que é o melhor caminho? Eu tenho um outro caminhão que está fazendo sentido contrário, ele está fazendo a volta. Ele está lá no centro de distribuição onde tem a caneca e vindo para esse onde está um microfone. Então eu tenho 2 caminhões, qual chega antes? Qual vai gastar menos combustível? Qual que está menos carregado? Eu consigo tomar a melhor decisão para o negócio poder entregar para o cliente o produto no tempo mais curto, pelo menor custo possível. Compreende onde dá para chegar? Sim. Então, voltando para a tua pergunta que você tinha feito. Quais são os negócios que a gente tem? Então, dentro da Update a gente tem esses negócios que eu falei, né? E fora da Update eu tenho a minha lavanderia, junto com a minha esposa, nós somos sócios da lavanderia, onde a gente tem um negócio de lavanderia self-service, onde a pessoa vai lá e faz tudo sozinha. A pessoa é só chegar, não precisa... Só chegar aí e colocar pra lavar. É um pouco de tecnologia aplicada nisso também, né? A pessoa vai lá, ela põe a roupa, ela paga o processo de lavar ou de secar, e aí ela libera a máquina e faz sozinha. E quais são os planos futuros que vocês têm, né? Na empresa de vocês? O que vocês estão pensando aí pro futuro? Olha, o futuro agora para nós, a gente quer amplificar essa parte de serviços de inteligência artificial. A gente acha que esse mercado ainda tem muito espaço para ocupar. Então, o nosso objetivo principal hoje é fortalecer essa área. Um outro ponto que a gente quer crescer, a gente quer dobrar de tamanho em até 7 anos. Tá? Então, hoje a gente tem um faturamento, a gente quer dobrar esse faturamento entre 5 e 7 anos, a gente acha que dá para atingir. A gente quer dobrar a quantidade de funcionários em até 5 anos. E a gente está buscando novos mercados, né? Nosso objetivo já para esse ano é atingir mercado internacional. Então, a gente quer atingir hoje México, Chile, Argentina. São mercados que têm pouca exploração, né? Tem demanda, mas não tem gente atendendo essa demanda. Então, a gente acredita que ainda esse ano a gente já consiga. O meu sócio, o Ricardo, está fazendo bastante aula de espanhol já para ficar bom, para que ele possa atender bem esses clientes. E a nossa ideia é conseguir penetrar nesses mercados. Mercado americano é um mercado de interesse, mas ainda a gente enxerga que tem bastante barreira para entrar. Mas eu acho que começar pelos países da América Latina faz mais sentido para nós. Bacana. Ok. E outra pergunta que eu tava pensando é para as pessoas, né? O jovem que quer empreender, pensa em fazer algo e tudo mais. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Né? No decorrer da sua vida aí você acertou e errou, fez diversas coisas. Então, qual o conselho que você dá para essa pessoa? Eu diria que é no começo da carreira ganhar qualificação e experiência. Isso conta muito, sabe? Ir buscar qualificação e ir buscar experiência. Porque isso traz bagagem para você. Quando você criar o seu próprio negócio, essa bagagem, essa experiência, ela vai funcionar muito bem. Quando você cria um negócio muito jovem, você vai ter que aprender pelos seus próprios erros. Aprender pelos próprios erros custa mais caro. Se você trabalhar para outras empresas no começo da sua carreira, ganhar experiência, ganhar conhecimento e se desenvolver bem, né? Ter boa qualificação, você consegue aprender da forma mais barata, que é aprender com os erros dos outros. E depois que você aprende com os erros dos outros, quando você for montar o seu próprio negócio, você não vai cometer aqueles erros. Entendeu? Então sai mais barato para você. Então a minha sugestão é, começo de carreira, aprenda. Trabalhe para aprender. Trabalhe para ganhar conhecimento. Trabalhe para aumentar sua qualificação. Seja o melhor na área que você se propôs. Quando você atingiu esse ponto, que você é o melhor na área que você se propôs a trabalhar, aí você pode abrir o seu negócio. E aí você pega toda essa bagagem que você teve e você já monta um negócio mais sólido. Né? Você monta um negócio onde você bate menos a cabeça para fazer ele funcionar, sabe? Porque você aprendeu com erros dos outros. Então, use emprestado essa lógica de aprender com os erros dos outros, que ela sai muito mais barato para você não errar na sua empresa. E aí você tropeça menos, seu negócio dá certo.
Bacana. Acho que já deu um tempo, né? Então, vamos aproveitar esses 5 minutos que faltam. Gostaria de pedir para você, Fernando, passar uma mensagem para não só as pessoas que nos assistem, mas aquele jovem sonhador. Porque o ramo de tecnologia interessa muito o jovem. O jovem, ele fica procurando oportunidades, coisas novas para ele aprender, né? O que você passaria para esse jovem, né? Um incentivo para ele, que ele possa estudar mais, como você já acabou de falar, estudar mais, se preparar mais, mas o que ele pode esperar de uma área como a sua? Uma parte mais motivadora, né? Mais motivador, exatamente. O conselho que eu posso dar é que hoje está mais fácil do que era antes. Então, o jovem de hoje, ele tem que pensar que, embora tudo pareça mais difícil, na minha opinião, eu acho que está mais fácil. Em qual sentido? Quando eu comecei na minha carreira, na área de TI, toda a fonte de informação que eu tinha eram livros. Só tinha livros à disposição. E todos os livros que eu tinha à disposição, eles eram todos em inglês. E isso é muito bom porque você desenvolve em inglês também. Mas, hoje, a realidade é outra. Você adquire conhecimento todo pela internet, muitas vezes de forma gratuita, sabe? Eu desenvolvi projetos bem interessantes, onde eu não sabia bem como eu construí o projeto, e eu me inspirei em projetos chineses, em projetos alemães, que o cara fez e publicou na internet, sabe? Então, hoje, o acesso à informação, ele é muitas vezes mais fácil do que na época que eu comecei. Então, a sugestão que eu daria para alguém que está começando é: use as ferramentas tecnológicas que você tem hoje, né, na internet para aprender sem sair de casa. Hoje você consegue aprender sem sair de casa. Na época que eu comecei, eu precisava comprar livros de fora do Brasil, esperar 30 dias para o livro chegar no Brasil, eu tinha que ir lá buscar na livraria para depois eu começar a ler e aprender. Só que 6 meses depois a tecnologia já tinha mudado. Às vezes eu estava comprando o livro agora e a tecnologia já mudou. O que estava escrito no livro já estava defasado, né? Então hoje você tem essa vantagem. Segunda coisa que eu diria para quem quer começar na carreira é: seja um solucionador de problemas. Você é aquela pessoa que os seus familiares ao redor procuram você para resolver um problema. Olha, meu celular não está funcionando, aí você ajuda essa pessoa. Olha, eu preciso formatar o meu computador, aí você vai lá e tenta descobrir como fazer e faz. Se você é essa pessoa que já está resolvendo pequenos problemas do dia a dia na sua família, nas pessoas mais próximas, trabalhar na área de tecnologia é exatamente isso numa escala maior. Você resolver problemas de clientes, de empresas. Mas sempre serão problemas que precisam ser resolvidos. Na verdade, as pessoas pagam para terem seus problemas resolvidos. É isso. Então, a minha sugestão é: seja um solucionador de problemas. Aí, isso vale não só para a área de TI, qualquer outra área. Se você, por exemplo, descobriu uma forma melhor para você fazer a higienização de um carro, isso é conhecimento, né? Você consegue resolver um problema de quem vai higienizar o carro e não sai com o carro limpo como você descobriu a forma de fazer. Então, para qualquer área, você precisa resolver um problema. Se você resolve um problema, aquele problema tem valor. E aí o valor, que é o valor que você cobra para resolver aquele problema, ele é do tamanho do problema que você resolve, sabe? Grandes problemas valem mais, pequenos problemas valem menos. Mas a forma é como você se propõe a fazer isso. Então, minha sugestão é: sempre procurem resolver um problema. As pessoas que te contratam, elas estão mais interessadas no problema que você resolve e não em quem você é, né? Eu vou contratar essa... Eu não contrato a pessoa porque ela é magrinha, é gordinha, é alta, é baixa. Esse não é o meu critério. O meu critério é que problema você resolve? Como você agrega para mim, né? Então, hoje, as pessoas são medidas por isso no mercado de trabalho. Então, minha sugestão é: avance nessa direção. Se qualifique, seja o melhor no que você faz, resolva problemas e ainda, por cima, aprenda com os erros dos outros. Se você juntar tudo isso,
Quando você fizer o seu negócio, você vai sofrer muito menos para conseguir fazer o negócio virar. Isso aí. Então, a gente queria agradecer a presença do nosso amigo Fernando. Obrigado. A gente Obrigado, gostou Fernando. muito aí do Obrigado. episódio de hoje. O que você achou? Eu gostei bastante, eu queria agradecer o espaço, queria agradecer vocês pela iniciativa, dizer para vocês que é muito importante as pessoas poderem ter um espaço para poder ter esse tipo de contato, para elas poderem ter plataformas de lançamento para suas ideias. E eu acho que o primeiro passo é a motivação, né? O primeiro passo é o desejo e ter a vontade de mudar alguma coisa. E eu acho que o espaço que vocês abrem permite isso, traz pessoas aqui que transmitem essa mensagem. Então eu acho que as pessoas que assistem, elas podem andar na direção do autodesenvolvimento, né, da autossuficiência. E para mim não tem coisa mais importante do que a autossuficiência, porque a autossuficiência, ela traz a liberdade para o indivíduo, né? O indivíduo, quando ele consegue dar conta da sua própria vida e da sua família, ele consegue conquistar liberdade, né? Ele conquista liberdade em relação a governos, em relação a empresas, em relação a política, sabe? Então, eu acho que isso se traduz em liberdade. Então, eu queria parabenizar vocês pelo espaço e agradecer de novo por estar aqui. Opa. Nós que agradecemos, né? Muito obrigado mesmo por você ter vindo, né? Agradecemos também as pessoas que assistem o nosso programa, continuem assistindo. O nosso objetivo é trazer conteúdos que vão ajudar as pessoas a melhorar sua vida, melhorar o seu conhecimento, né? É uma forma de motivação, aquele que realmente, sei lá, pensando o que eu posso fazer, e o nosso programa oferece isso, traz convidados que têm conteúdo e inteligência para ajudar você, tá? Muito obrigado vocês que assistem o nosso programa, e novamente, Fernando, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, Isso aí, pessoal. já aproveita, se inscreve aí no canal, dê um comentário, um gostei. Segue a gente no Instagram, vai estar tudo aí na tela. Manudão.10, meu pai o Nelson, do Fernando, vai estar tudo aí na tela. E fica por dentro das novidades, beleza? Então, até a próxima. Tchau, Muito pessoal. obrigado aí.